Olá pessoal, eu sou Aguinaldo Oliveira e eu venho aqui trazer o café corporativo para dentro da sua casa, do seu computador, aí no seu tablet ou smartphone. Ficou bonito assim, né? O Café Corporativo é um canal aqui no Facebook onde nós falamos a respeito de empreendedorismo e provocamos as pessoas, provocamos o pensamento das pessoas a respeito de alguns temas que nos parecem serem temas importantes e que valem a pena serem debatidos. Hoje eu quero falar especificamente a respeito de empreendedorismo. Eu sou empreendedor desde 2001. Iniciei minha carreira como empreendedor em Campinas no ano de 2001, mas antes disso, por 8 anos, eu já trabalhava com o tema. Desde 1993 é que empreendedorismo é tema das minhas palestras, dos meus treinamentos, e eu me sinto muito bem e muito tranquilo em falar sobre este tema. Não sou o homem mais rico do Brasil, não sou o Eike Batista, não quero ser o Eike Batista, não pretendo ser Steve Jobs. Eu simplesmente sou um cara que estuda o tema, que tive sucesso até um determinado nível interessante, venho tendo sucesso ainda e me acredito ser uma pessoa capaz de falar sobre o tema para outras, uma vez que eu vejo que eu posso ajudar e transformar a vida de muitas pessoas. Semana passada um amigo criticava justamente isso, a quantidade de vídeos sobre empreendedorismo no Facebook. Tá ficando chato, dizia ele. E virou moda, a mesma moda dos livros de autoajuda do início dos anos 80, ou dos anos 90, aliás, né? E de fato, eu fui um cara que no início dos anos 90, quando eu comecei a trabalhar com esse tema, eu li muito Rulay Ribeiro, li Roberto Chiniachik, li demais Og Mandino, gosto demais do Og Mandino. Leio até hoje. Hoje leio, assisti O Segredo, tanto o filme quanto li o livro. Tem temas fantásticos que nós podemos realmente levar em frente. Gosto muito de alguns autores brasileiros, mas também de alguns autores estrangeiros. Fui fã, né? Sou fã do Monge o Executivo. Acho que ele pode ser adequado à nossa realidade muito facilmente. Mas em função dessas críticas, eu resolvi tocar um pouco no assunto. Eu quero dizer assim que lá nos anos 80, antes até de eu começar a trabalhar com isso, eu era fã de rock and roll. Tava na moda o rock and roll. Então em cada esquina nós encontrávamos uma banda de heavy metal, uma banda de hard rock. Algumas foram para frente, outras não, mas todo mundo queria ter uma banda. Todo mundo queria aprender a tocar guitarra, bateria, contrabaixo, cantar. Eu, por exemplo, fui um cara que tentei aprender a cantar, não deu certo, eu fui um dos que não deu certo. Mas naquele momento, quando nós formávamos aquela banda e ensaiávamos na garagem e tínhamos 2 ou 3 colegas que faziam para nós o favor de nos ouvir, nós nos sentíamos estrela por um momento. Então era legal. Quando nós vamos jogar futebol também é legal, né? A gente se sente o craque lá jogando. Você faz aquele golaço no futebol e sai vibrando como se tivesse uma câmera realmente te filmando, que fosse amanhã estar no Sport TV. Mas nós sabemos, na verdade, que não, ali não. Agora, muitos garotos, quando foram jogar futebol no campinho, foram descobertos e se transformaram em atletas. Então, o sonho é possível e elevado. No início dos anos 80, era moda o rock and roll. E apareceram boas bandas e bandas ruins também, né? Quem assistiu aquele filme do Renato Russo, Os Somos Tão Jovens, percebeu como é que eles foram do anonimato ao sucesso, a ponto de serem o que foram enquanto Legião Urbana. Só que no início ninguém acreditava neles, mas eles precisavam fazer seus shows, eles se tivessem naquela época o recurso de gravar seus vídeos através de um celular, eles teriam gravado e essas demos talvez tivessem feito sucesso. Então, quero dizer para quem tem alguma coisa a oferecer de conteúdo, faça. Se não for bom, não vai para frente, mas se for bom, quem sabe você também não caia no gosto popular e ajude muita gente. Bandas de garagem, elas tendem a tocar para 2 ou 3 amigos que vão ver a apresentação na garagem, mas ali naquele momento esse cara se sente, esse vocalista se sente um Bruce Dickinson. E sonho é para isso.
Talvez seja muito mais importante para você transmitir aquilo que você sabe do que para alguém ouvir aquilo que você está transmitindo. Então, se você tem alguma coisa a falar, grave também seu vídeo, não tem problema nenhum, escreva no Facebook e as besteiras vão ser deletadas, faz parte. Nesse final de semana agora, eu me deparei com uma crítica no Facebook a respeito de um vídeo gravado pelo Leandro Carnal. Aliás, não foi um vídeo gravado, é um programa que a CPFL patrocina, que é o Café Filosófico. E o Leandro Carnal falava a respeito disso como se ele estivesse dando uma aula, né? Então é muito difícil a gente criticar aquilo que ele está dizendo. Ele realmente ironiza demais o tema empreendedorismo, como se fosse uma coisa banal, como se fosse um remédio que não funciona, como se fosse um efeito placebo. Mas é preciso entender em que contexto que ele gravou isso. Eu não quero ser leviano de meter o pau só pelo conteúdo que eu vi, porque eu não vi aquilo que veio antes, eu não vi a aula anterior, eu não vi a aula posterior, eu não entendi o contexto. Então, eu quero não criticar o Karnal, mas simplesmente, enfim, emitir a minha posição a respeito disso. Ele criticava livros como O Monge Executivo, autores como o Youssef Zaiden, que é um brasileiro aqui da nossa região de Campinas também, um cara muito bom, com quem eu já tive oportunidade de dividir uma palestra na Câmara Americana. O conheci pessoalmente, acho um cara de muito conteúdo. E até comentei com o Zaiden no Facebook, foi um dos autores que ele criticou o livro. Eu falei, Zaiden, falem mal, mas falem de mim, né? E ele riu. E é verdade, se um cara que nem o Leandro Carnal criticar meus vídeos aqui, eu vou ficar feliz, né? Sinal de que estou fazendo alguma diferença. O Karnal fala, ele é filósofo, ele está lá para filosofar. Filosofar não é pecado. Não que ele seja dos meus favoritos, não, não é. Mas eu quero dizer que existe muita opção no mundo. Por exemplo, sucesso é uma coisa e ser feliz é diferente disso. Você pode ser feliz tendo sucesso, você pode ser feliz não tendo sucesso. Ser feliz é uma coisa independente do sucesso. Você pode ser uma pessoa totalmente desapegada e ser feliz assim. Não há mal nenhum em ser feliz sem buscar alguma coisa. Agora, você pode ter um espírito de conquista e querer buscar coisas maiores. Você pode ser um cara expedicionário, aquele cara que vai explorar, aquele cara que inventa coisas novas, que busca novidades. Enfim, isso tudo para nós é muito bom. Existem aquelas pessoas que querem mais, que querem construir, que querem melhorar. Isso não tem nada a ver com salvação, não tem que estabelecer medidas para o empreendedor. Porque se você estabelecer medidas, né, até que ponto que eu posso falar de empreendedorismo, vender o empreendedorismo como sendo uma coisa importante e boa, se eu limitar o empreendedor, porque eu quero dizer que existem pessoas que não têm essa capacidade, então você, quando se torna um cara muito bom, você está se desfazendo daqueles que não podem ser tão bom quanto você. Não, não vamos nivelar por baixo. Vamos dar asas às pessoas. Vamos deixar as pessoas voarem. E aí quem tem oportunidade voa junto, quem não tem, não tem problema nenhum. Seja feliz sem isso. Mas eu não vejo que cutucar o desejo de uma pessoa seja uma coisa ruim. Provocar uma pessoa nos seus pensamentos, não acredito que seja uma coisa ruim. O cara pode ser, sim, empreendedor desde criança. Existe um autor mineiro, Fernando Dolabella, que é um cara que eu curto demais os livros dele, em especial O Segredo de Luiza, que é um livro sobre empreendedorismo. E ele fala, olha, nós ensinamos empreendedorismo nas escolas já na primeira série. E eu acho que é isso mesmo, a gente tem que ensinar. Se você tem uma religião, você vai ensinar seus filhos essa religião desde cedo. Você tem costumes, e olha que aí eu já não estou mais falando a respeito de religião, como diz o Karnal, você tem costumes na sua família, você vai ensinar seus filhos baseado nesses costumes. Ele pode até não segui-los, mas você vai ter o desejo de ensiná-lo. Então eu quero dizer que ler sobre Steve Jobs não quer dizer que eu quero ser o Steve Jobs. Quando eu leio a Bíblia, por exemplo, eu leio sobre Jesus, eu não quero ser Jesus, eu simplesmente me inspiro com as ações dele.
Então, falando também dos mortais, quando eu leio a respeito de Steve Jobs, quando eu leio a respeito de Silvio Santos, não quer dizer que eu queira ser o Silvio Santos, eu quero simplesmente me inspirar com as atitudes, as atividades de Silvio Santos. Quando eu assisto a uma aula de Leandro Carnal, não quer dizer que eu quero ser tão bom quanto ele, ou que eu me acho capaz de ser tão bom como ele naquele tema. Simplesmente significa que aquele assunto é um assunto interessante, que eu quero ouvir e refletir. Então eu leio um livro sobre um empreendedor, eu quero ler, entender e refletir. É natural que quem não faz isso vai ficar um pouco perdido, porque não tem referência. Eu costumo dizer que todos nós somos seres influenciáveis. Nós vamos nos influenciar por alguém. E se nós vamos nos influenciar por alguém, que seja por alguém interessante. É natural que aquela pessoa que não busca um rumo interessante de ser, ela deixa de ser interessante para o meio social. Se eu sou um cara deprimido, as pessoas não vão gostar de ficar perto de mim. Então é natural que existam grupos que combatam esse momento de depressão. Se existem pessoas que estão mal, é natural que existam também grupos que desejam esse levante. A religião faz muito isso. E na empresa a mesma coisa. Existe aquele profissional, aquele trabalhador que não sabe o que acontece, mas não consegue ir para frente na vida, está sempre perdendo o emprego, e ele não sabe por que ele perde o emprego, então ele vai ficando desmotivado, ele vai ficando deprimido, é, tem a sensação de que há um karma na vida dele. Karma é outra coisa, não tem nada a ver com isso. Então ele desmotivado trabalha mal. E quando ele trabalha mal, o que acontece? Ele vai perder o emprego de novo. Então é necessário que alguém mostre para ele que há uma razão, um início, meio e fim, que há uma ação e reação. Então, esses vídeos que eu gravo e que muitos outros colegas têm feito, existem para isso, para alertar pessoas de que elas podem ser melhores do que elas têm sido, simplesmente porque elas vão usar recursos que estão dentro delas sim e podem ser acionados, que vão torná-la uma pessoa melhor para o mercado. Afinal, nós vivemos num mercado de trabalho. Dizer que a empresa deveria ser um porto seguro para todo mundo é ilusão, é patético até isso, é utópico. Nós não vivemos num, num regime comunista onde a empresa se torna um local simplesmente para dar o conforto para um funcionário. Nós vivemos numa economia de mercado e as empresas querem ser competitivas e elas vão ficar com aqueles que são melhores. E se você não é bom para a empresa, você vai ser demitido. Mas você pode ser bom, é isso que nós estamos dizendo aqui todos os dias. Transformar a empresa numa coisa mantenedora do cidadão, por obrigação, é mais ou menos o serviço público que não dar conta da sua obrigação, isso é uma obrigação do serviço público, não da iniciativa privada. Então é quando o serviço público que não dá conta da sua obrigação vai querer repassar para a iniciativa privada uma obrigação que não é dela. Aí é onde você paga duas vezes por um mesmo serviço e mal feito. Então eu quero dizer para vocês que nós precisamos sim sermos pessoas melhores dentro do mercado de trabalho, que fé não é só uma coisa de religião, não, é que a gente usa tanto o tema fé dentro das igrejas que a gente esquece que fé, nós podemos usar fé em todos os lugares. Eu tenho fé que vou chegar a tempo, eu tenho fé que o meu desenho vai ficar bom, eu tenho fé que a minha música vai ficar boa aqui na banda de garagem. Fé significa simplesmente acreditar antes de enxergar. Tem tudo a ver com religião, mas não é uma coisa exclusiva de espiritualidade. Então é importante também que se você é uma pessoa que tem numa das suas características a espiritualidade, você pode usar isso como combustível também para poder ter resultados dentro do mundo empreendedor. Não é pecado nenhum isso não, viu? E eu quero dizer também que entre os dois lados eu fico com o lado do sonho, entre os dois lados eu fico com o lado daquele cara que quer acontecer. Eu, por exemplo, nos anos
2000, no início dos anos 2000, quando era moda o karaokê, eu ia para karaokê e cantava, e lá eu me sentia um astro. Eu era aplaudido por meia dúzia de pessoas que estavam ali, aplaudindo todo mundo, mas eu me sentia bem quando eu era aplaudido. E se tivesse um pouquinho mais de aplausos do que a mesa do lado, eu ficava muito mais feliz ainda. Hoje eu jogo futebol e quando eu consigo fazer uma jogada legal, eu me sinto craque. Eu não fico pensando que do outro lado tem um time mais fraco. Então eu quero dizer para vocês que essa quantidade de vídeos que tem no Facebook talvez seja simplesmente uma quantidade boa de material para você definir o que é bom de ouvir e o que é ruim de ouvir, assim como você fazia com as bandas de garagem, assim como você fazia com os pagodes dos anos 90 ou com os sertanejos, e hoje você faz com o estilo de música que está na moda também. Há muitos que cantam, há muitos que tocam, há poucos que prosperam. No empreendedorismo é igual. Um monte de gente deseja, alguns prosperam parcialmente, outros prosperam um pouquinho mais, mas o importante é a gente sempre fazer um pouco mais do que aquilo que a gente está fazendo. O sonho é sempre bom de ser incentivado. Então, se você tem, meu colega, alguma coisa para oferecer, grave também, escreva também, não guarda só para você não, tá? Um abraço, boa semana e um beijo no coração de todos vocês.